Vou compartilhar o link, talvez Glauber entre, tá? Pode ser, Daniel? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que ótima sessão. A gente Sim. gosta de bater palma, é isso. Gente, eu tô desensaiado da coisa assim. A gente tem tanto tempo que a gente não faz a sessão. Fizemos esse intervalo por A gente causa fez do um intervalo edital. gigantesco, E estamos agora recomeçando com esses 3 filmes maravilhosos. E eu perdi a prática, desculpa. Tô dando mancada aqui. Mas que ótimo, gente. Parabéns pelo filme. A gente já tinha conversado com o pessoal aqui antes da sessão, mas obrigado por estarem aqui, por toparem conversar hoje com a gente. Parabéns pelos filmes, parabéns, né, pela coragem de ser artista no Brasil. É tão importante, né, a gente fazer, a gente levar a arte, sabe, para todo mundo e fazer cada dia mais. Eu acho que cada dia mais exige, né, da gente estar presente nesses lugares. Nós somos também resistência, né? Então, nós somos seres políticos por natureza, então, obrigado e parabéns. Parabéns demais. Val, eu escutei que talvez o Glauber entre, né? Ai, Ah, que que massa, ótimo, tomara. que ótimo. Então, gente, só lembrando, antes da gente, né, começar o debate, se tiver qualquer tipo de instabilidade, acredito que não, porque aqui está tudo verde na minha tela, mas se tivermos qualquer tipo de instabilidade, qualquer tipo de problema aí, cair, corra lá no Insta, a gente dá os recados por lá. Mandar perguntas, né? Quem tiver perguntinhas, anotou aí, quiser mandar pra gente, vou transferir aqui pro site. Vocês vão ver aí no site que tem na parte inferior, de repente, se você tiver no celular pode ser diferente, mas em geral vai ter aí esse botãozinho de ajuda ou uma interrogação. Quando vocês clicarem nele, vai abrir um chatzinho, você coloca seu nome, o seu e-mail, o telefone se quiser, e aí você coloca a mensagem que você quiser, a pergunta que você quiser mandar para o pessoal, e a gente transfere aqui para o pessoal, faça a pergunta para todo mundo, tá? Não adianta, algumas pessoas de vez em quando mandam, quem não está acostumado, não adianta mandar no comentário aí debaixo da live, tá? Esse espaço de comentário é até legal pra gente, porque a gente fica super feliz aqui quando alguém manda lá, poxa, foi massa e tal. Mas isso vai ficar registrado pra live, mas não vai aparecer pra gente fazer perguntas. Tem que Ele fazer não pelo chega chat. aqui ao vivo pra gente, ele só vai aparecer daqui a algumas horas, que aí o site precisa de atualizar. Então, para a pergunta chegar ao mesmo tempo, se vocês mandaram a pergunta e chegar aqui pra gente, tem que ser pelo chat ali da dúvida, tá? Exatamente. Então, sem mais delongas, vamos lá apresentar o pessoal que está aqui com a gente hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Se quiserem dar um tchauzinho aí, a primeira aqui embaixo da gente está a Úrsula Risenberg, que é diretora e realizadora. Ela é diretora do filme Libertador. Obrigado, Úrsula. Do lado dela, a gente tem aqui a Valéria Nunes. Obrigado, Valéria, por estar aqui hoje. Quer dar um tchauzinho assim pra gente saber quem que é. A Valéria também é diretora e realizadora e também fez a direção do Que Meu Corpo Fala, junto com o Glauber, né? Exatamente. Em cima ali do lado da Valéria, a gente tem a Késia Lopes, que é diretora, roteirista e produtora. Que foi a diretora do Noite em Mim, Noite Lá Fora. Você viu que a gente está ensaiado. Isso a gente não ensaiou, não, mas está dando certo. Ficou legal. E do lado, a nossa querida Bárbara Maia, bailarina e coreógrafa. Companheira nossa de Belzonte. Artista pluridisciplinar, diretora também, maravilhosa. Maravilhosa. Bárbara, obrigado por estar aqui hoje, nos ajudar aqui com a condução, questionamentos, brincadeiras e, enfim, pensamentos também. A gente tem que ser sério, a gente tem que brincar, é importante. E é isso, gente. A gente sempre gosta de começar, né, com uma pergunta que eu acho que é meio geral para todo mundo, assim, para todas vocês, que é, assim, não é nem uma pergunta, né, mas é um pedido de, né, para vocês comentarem um pouco o que vocês quiserem sobre o filme, sobre o processo, falar um pouco como foi para cada uma de vocês. É bem mais sobre como foi o início, né? Assim, de onde veio a inquietação, porque, assim, de onde veio a ideia, a inquietação para fazer esses filmes, de como que foi essa primeira sementinha, assim. Exato. Pode fazer o Nido NT aí, quem quiser. Então a gente chama? Ai, então vou A eu. Valéria Pronto, Eu dá. vou, Valéria. Pronto. eu espero, mas sempre tomo esse impulso. Por favor. Então, o que meu corpo fala, ele
ele é um filme de pandemia, né? Assim, do início da pandemia, lá para agosto de 2020. E eu sinto hoje que ele é um filme um pouco romântico, assim. Eu romantizei bastante esse início de pandemia, tinha uma esperança muito maior, assim, naquele momento. E o estopim, assim, a coisa que me fez começar a buscar o que se tornou o filme foi uma mesa no congresso da UFBA, que se chamava Que Dança para Que Mundo? E aí aquilo ali me mexeu demais comigo, assim, inclusive de vez em quando eu vou lá, visito, né, porque é alguma coisa que já está no passado, né, a gente já viveu tanta coisa do ano passado para cá, assim, que, sei lá, já são 10 anos em um, 15 anos em um, né, e me emocionou muito, assim, e aí eu comecei a me colocar em experimentação dentro do quintal da minha casa, né. Claro que já tinha uma busca anterior, assim, que eu consigo localizar desde 2017, que era entender um pouco o que era ser artista no estado de Alagoas, o que é ser bailarina no estado de Alagoas, toda uma trajetória de muito amor e muita dor e muito tudo, né? Ser mulher na arte da dança, as barreiras, as condições que são impostas para esse corpo feminino estar dançando, né? Eu sou professora também, então visualizo isso nos alunos, né? Essa questão assim de esse impasse, né? Que corpo para estar dançando, que sentimento, enfim, um universo de coisas aí. Então, a princípio, tem essas duas coisas intercruzadas, né? Uma gravidez no meio disso, uma gravidez aos 40 anos, né? Que também já tinha os filhos grandes, já achava que estava tudo certo, e aí surge uma gravidez aos 40, aos 41 eu pari a minha filha aqui na minha casa também, e aí dentro disso tudo vem uma pandemia e um balde de água fria em cima de toda uma esperança construída para essas crianças, né? Então, o que o meu corpo fala, ele quer trabalhar esse diálogo mesmo comigo, né? E eu acredito que seja um espelho também, né? Assim, para a condição da mulher nesse mundo, nesse Brasil, ai meu Deus, nesse turbilhão. Mas hoje, olhando para o filme, eu vejo que ele tem uma coisa muito romântica. Assim, naquele momento, eu imaginava que a gente ia ter um salto quântico enquanto humanidade, né? Assim, de que tudo aquilo que a gente estava vivendo, que estava tão forte ali naquele início, as pessoas, incluindo a mim também, que entrei num fluxo de trabalho também muito, muito esquisito, né? Nesse período de pandemia. Mas ali tinha essa coisa de que dança para que mundo, sabe? O que a gente pode fazer, o que pode ser feito, né? Eu acho que a princípio é isso, assim, para começar. Massa, legal, legal. Vamos saber como é que as coisas atravessam a gente também, né? Tipo assim, esse estado que a gente está enquanto artista, o que a gente... Tinha um artista amigo meu que falava uma coisa muito legal, assim, que ele falava que o artista ele é uma esponja, um catalisador do universo, né? E aquilo atravessa a gente e a gente tem a capacidade de transformar o que não é tátil em algo tátil, né? Assim, em algo, um vídeo, um filme, uma música e esse tempo, né? Como é que ele atravessa a gente, como é que ele vira, como é que ele está impresso ali, enfim. E foi super legal que a Val falou uma coisa que já tem a ver com uma outra pergunta que a gente quer fazer também, né? Mas vou guardar, vou fazer de uma vez. Então quem vai agora? Késia? Úrsula? Se quiser, eu posso. Então vai lá. Bom, o meu caso foi quando eu completei 50 anos e meu filho é cineasta, né? E eu sempre trocava muitas ideias com ele. E daí eu tive um sonho e contei para ele o roteiro. E ele estava começando o festival de película, né? Do Super 8. Uhum. Daí ele falou, por que você não manda ele, né, uma dessa? Daí foi selecionado e daí eu juntei minhas amigas, todas são minhas amigas, na verdade tem quase 4 gerações, era para ter 4 gerações, mas daí como o balanço era muito alto, eu fiquei com medo de colocar a bisavó no balanço. Ai. Daí foi a filha mais velha. Mas é a filha mais velha, a filha, a neta, enfim, a família inteira, né? E toda foi filmada
gravado na chácara de uma amiga, foi tudo uma produção, fui atrás, sem verba, assim, fiz como... E o que eu achei mais, e ninguém, mesmo do festival, falaram, gente, vocês não filmaram nem do mato, com luz natural, película, preto e branco, e no fim deu certo, né? Daí, depois disso, eu me empolguei e até agora a gente já realizou, acho que 10 filmes. Uau! E estamos bem esse ano, ainda 2 na pandemia e acho que a semana que vem a gente começa o próximo. E mandei o roteiro Pro editor de produção? É. Ah, Não, gente, Pro Cardume Cabiria. É. Ai, que ótimo, gente. Também. Então foi assim, e logo depois, em 2017, também ganhei uma neta que caiu de paraquedas, que também ajudou, completou o pacote. Mas o filme mesmo, apesar de ter sido um sonho, o que mais me chamou, assim, me mandou, eu voltei para minha infância, sabe? Da época que meu pai me balançava, e daí veio tudo, assim, sabe? Aquilo de como a inocência da criança, casou com tudo, né? Nascimento da minha neta, enfim. Daí como a inocência, como a gente é tão feliz, acho, quando a gente é criança. Bom, eu tive o privilégio de ter uma infância feliz, né? Sim. Infelizmente, não são todas, né? Mas eu tive uma infância feliz e aquela sensação tão plena que às vezes a gente passa a vida inteira buscando aquilo, sentir aquelas emoções da infância mesmo, né? Sim. Que a gente nem sabe, quer dizer, vou descobrir depois, né? Um tempo que não é estar num lugar, não é comprar uma coisa, são coisas, né? Uhum. São as emoções que estão dentro da gente que a gente não pode esquecer que elas estão lá. Né? Sim. Porque às vezes com essa vida que a gente leva, e essa parte digital foi muito... Nossa, era do tempo da televisão preto e branco, que a gente desligava a televisão, ficava uma luzinha assim, ia sumindo. Então, é um choque, assim, né? É muita informação. E a gente não pode esquecer a informação que a gente tem dentro da gente, né? Sim. Eu acho que é o mais importante. Que às vezes a gente fica meio iludido com a parte externa e esquece do dentro. Que massa. Não, é interessante você falando, Úrsula, porque enquanto ela vai falando, ela falou assim, era um sonho, na verdade era um sonho, meu filho era cineasta e tal, e aí quando você falou do carro, porque eu fui pensando exatamente no Cardume Cabiria, assim, nessa coisa de incentivar a trabalhar o roteiro, a trabalhar o cinema, e como que isso virou agora 10 filmes, assim, 2 na pandemia, quer dizer, a gente até mudou a chamada lá, né, transforma as suas histórias em um roteiro de cinema, né, para fazer com que a pessoa tira realmente a sua história da gaveta, traga ela para a gente poder fazer, vamos desenvolvê-la, sabe? Vamos passar por esse processo de desenvolver, vamos transformá-lo mais próximo do que é um roteiro para a gente poder levar, para a gente poder fazer, porque é importante. E como que isso gera artistas, né? Assim, isso faz com que muitos artistas que estão às vezes até nem trabalham mas que essas pessoas se tornem, né, produtores audiovisuais, diretores. Eu acho que é muito importante isso, né? Muito massa saber do processo. Eu tenho a sorte de ter meu filho, né? Que ele, nossa, ótimo, com fotografia, tem o equipamento, tem tudo. Então não dependo de, vamos por uma equipe grande, não dependo de outras pessoas, que daí já complicaria, né? Ainda mais na época de pandemia e tudo. Então também tem isso que facilitou um pouco, né? E muito legal, porque o Libertador também, ela falou do sonho, e o filme me levou muito nesse lugar também, é muito sonho, assim, né? Sim. Ela acertou a escolha do Super 8, a escolha de toda a textura que você trouxe pro filme, da forma de visualizar, sabe? Ele realmente parece que tá dentro de um sonho, pelo menos a sensação que eu tive, né? Achei incrível, assim. Massa.
É bom que já puxou, né? Para a sensação do sonho também para Noite Minha, Noite Lá Fora, que para mim também tem, para mim, né? Traz essa sensação também. Conta pra gente um pouquinho, Kézia. Eita, Kézia, Ih, você tá tá muda. mudado, tá mutado. Eu acho, não, acho que você vai ter que fazer igual aquela hora, sair e entrar de novo. É, A gente tinha feito o teste mais cedo também e o microfone dela tava dando ela um tá pelo probleminha. Chrome Tá pelo problema, mas ela saiu e entrou e foi super, super certo. e foi super certo. Tá ótimo. Mas essa coisa do sonho é engraçado, né? Porque realmente o Libertador, ele traz uma textura de sonho, assim, né? Sim. Ele É... mexeu muito comigo, Úrsula, assim, de verdade. Hoje, eu já tinha visto, já vi o filme algumas vezes já, né? Inclusive, que o filme já faz parte do catálogo da Cardume há um tempo. E hoje a gente foi rever o filme, eu fui rever o filme aqui pra gente poder conversar também. É um filme que me mexe muito comigo, assim, porque me leva muito nesse lugar também de sonho, sabe? Enfim, das nossas histórias próprias, né? Uhum. Essa parte do sonho é muito interessante, porque eu nunca liguei muito para isso, para sonhos, assim, profundo. Mas desde pequena, desde que eu acordava, meu pai perguntava: o que você sonhou? Hoje eu entendo que era um gatilho para a criatividade, sabe? Sim. Ele era um gatilho para eu criar. Se eu não lembrasse do meu sonho, eu tinha que criar um sonho, inventar um sonho. E isso foi muito legal, porque hoje em dia, eu me acho assim, eu gosto de escrever e tenho alguns roteiros já, né, Aham. engavetados, assim. E até tem um que eu tô louca para, que também foi um pouquinho de um sonho, e que eu quero filmar no Jalapão, que é Olha que tempo, massa. meu pai morou 10 anos no Jalapão, e quando ele faleceu em 2018, eu sonhei com ele, e daí surgiu esse roteiro. Então, assim, hoje em dia, o sonhar, para mim, é uma ferramenta. De criação. Só eu uso o sonho. Sensacional. Kézia, quer tentar? Vamos. Ai, pronto! E... Maravilha. Boa noite, gente. Queria agradecer por estar aqui. Dizer que eu gostei muito de como a sessão foi programada. Agradecer o convite. Eu gostei muito dos filmes. Acho que dialogam muito, né? Eu gostei de também serem filmes realizados todos por mulheres, né? Então a gente tem uma sessão toda programada com realizadoras. Acho que isso é muito bacana, né? Eu acho, assim, vendo os filmes, né, tendo esse meu primeiro contato, né, com o filme da Valéria, né, com o filme da Úrsula, o que eu construí de pontes, que eu acho que todos esses trabalhos falam, é muito sobre o afeto, assim, no sentido de afetar e ser afetado. Então, acho que são corpos que estão ali todos numa relação com o ambiente ao seu redor. Eu acho que tem uma comunicação, né, tem uma forma de estar e se relacionar com esse mundo onde esses corpos estão. Então, acho que eu vejo isso em todos os filmes, né, das três, né, que eu gostei bastante dessas similitudes, né, tem as suas diferenças, mas também se aproximam. A Úrsula também trabalha com a questão do sonho, né? No meu caso, eu não parti de uma idealização do sonho, mas eu queria falar do sonho, né? Que também é uma inquietação para mim, assim, sempre foi uma inquietação. Eu acho que, para mim, o primeiro disparador para o projeto foi a questão de querer trabalhar a questão binária, assim, essa divisão, esse dar sentido ao mundo de uma forma muito binária, né? Onde a gente coloca em lados opostos sempre, né, uma certa dicotomia. Então, é o sonho, a vigília, né, o real, a fantasia. Então, a gente está sempre tentando entender, se relacionar com esse mundo, né, muitas vezes de um lugar binário, né, onde é isso ou aquilo. E aí isso me incomoda muito, por isso que isso é uma questão, assim, para mim. E eu acho que as coisas estão muito misturadas, assim, eu acho que essas fronteiras não estão muito desenhadas. Então, isso foi, para mim, um disparador nesse processo de construir. Esse projeto eu não filmei
para ele. Assim. Eu filmei materiais, eu fiz uma primeira versão de um curta, querendo pensar justamente essa coisa do binarismo, desses códigos binários, dessa forma de entender o mundo, né, de se relacionar com ele de um lugar muito binário, né, que às vezes que não dá conta da complexidade que nós somos, não dá conta da complexidade que é o mundo, né, não dá conta de responder as perguntas, né. Mas também acho que nem é o caso de fazer perguntas, nem ter respostas, mas fazer essas perguntas, mesmo que a gente não tenha resposta, que a gente possa fazer essas perguntas. Né? Então, foi desse lugar. Aí, desse projeto, eu também captei cenas para um outro projeto, onde eu falava de sonho também. E aí, esse filme do Noite Meninas Lá Fora foi um filme de montagem, assim, onde eu trouxe esses materiais e eu me deparei de novo com esses materiais, onde eu queria pensar sonho desse lugar, né, mas onde eu pudesse talvez romper com essa ideia binária de realidade, de ficção, né, de onde eu estou opondo, né, esses dois lugares, né, como se fossem opostos, como se fossem, né, coisas que não dialogam ou que não se aproximam, né, e quando na verdade está tudo muito presente o tempo inteiro e muitas vezes a gente não consegue determinar onde começa, né, onde está a fronteira, né, que começa essa tal realidade, o que seria, né, um lugar imaginado, né, mais onírico. Então, eu fui me debruçando assim sobre essas questões, eu trouxe esses materiais e fui sentar num processo mais solitário mesmo de fazer um filme de montagem, onde eu reabracei esse material, olhei para ele com outro olhar, né, ainda partindo de inquietações que também tinham movido esses outros trabalhos, né, e aí assim nasceu Noite Minas Lá Fora. Muito desse processo de questões que eu queria trazer, né, fazer perguntas, acho que foi o primeiro passo, assim, trazer tensionamentos, trazer questões, e aí passa muito por uma questão sensorial, assim, o trabalho, né? Eu não quis trabalhar com diálogo, com narração, né? É só mesmo a música, então não teve captação de som, né? Em nenhum processo, seja direto, estúdio, foi para trabalhar exclusivamente as imagens, né? Para que a gente conseguisse fazer essa discussão, ou sei lá, ter um disparador, ou ser afetado de alguma forma desse lugar da imagem, do sensorial, né? De como a gente se relaciona com a imagem. Né? Então, eu não queria o diálogo nesse momento, assim, queria que fosse um processo exclusivo imagético. Assim. E eu acho que todos nós passamos também pelo lugar da performance, né? Nessas obras, as 3 obras, né? De alguma forma a gente... E isso para mim é muito... Eu acho muito fascinante porque o que eu tenho visto ultimamente é que quando a gente está falando de silenciamentos, sabe, de ocupar lugares, muitas vezes na arte é a performance que vai nos proporcionar esse lugar, sabe? É o ato performático que vai colocar para fora aquilo que está guardado, que vai colocar para fora questões, que vai fazer perguntas, que vai provocar, que vai disparar diálogos, né? Que vai causar os tensionamentos, né? Então acho que o afeto, o afetar e ser afetado, e acho que a performance como uma expressão para romper com silêncios, para falar talvez de um outro lugar que não é mais das palavras, mas da imagem, do corpo, né, ou dos movimentos. Então, é um pouco desse lugar assim que eu parti no Noite Minas Lá Fora. Massa, né? Demais. Vou passar a bola então agora para a Bárbara, que ela deve ter aí perguntas e questões e comentários. Bom, gente, primeiro começo agradecendo a vocês, assim, tanto a Cardume, Luciana, Dani, por esse convite. Admiro muito o trabalho de vocês, assim, é um lugar importantíssimo para o cinema e que bom que vocês existem e reexistem. E a essas 3 diretoras incríveis, assim, que honra estar aqui com essa possibilidade de trocar, de dialogar com vocês. Assistindo assim à primeira vista os 3 trabalhos, é interessante que o trabalho de Késia me trouxe um lugar em relação ao tempo de uma certa urgência, e aí
ótimo escutar agora, né, um pouco sobre como cada uma foi construindo as suas poéticas, porque um corpo submerso e em algum momento uma imagem que tremula me trazia um pouco dessa urgência. E depois, em outros momentos, uma calmaria daquele vento na janela por onde entra a luz. Então, para mim, em relação ao tempo, me trazia essas duas nuances, tanto em alguns momentos uma urgência, uma sensação desse ar que talvez falte, e em outro momento de um respiro. E aí, quando eu fui para o trabalho da Úrsula, né, libertador, é ótimo escutar sobre essa relação do sonho, né, e dessas pessoas que compuseram o trabalho junto de você, Úrsula, porque assim, a primeira sensação que me veio foi como se eu pudesse a qualquer momento assim, entrar naquela cena assim, e uma sensação de nostalgia, de certo modo, e me lembrava as minhas relações com sonhos, quando sonho com alguém, com pessoas da minha realidade, assim, com pessoas reais, talvez, da minha convivência, e tenho vontade de viver aquele sonho ali, de fato, me deu muito essa sensação, assim, de quase uma nostalgia, talvez, e um tempo também, para mim, assim, naquela primeira vista, um tempo de calma, talvez, assim, mas esse lugar de um vento e daquele espaço chegando com uma poética muito forte. Os tempos de um voo livre, né, dessa gangorra que faz ir para adiante, e os tempos passado, presente, coexistindo também, essas gerações, assim. E ainda no tempo, quando fui para o trabalho de Valéria, como que me trouxe um silêncio, por mais que exista uma trilha, e nessa trilha exista a voz, ele me trazia um silêncio para talvez essa escuta, né, desse corpo, do que esse corpo fala, e muito uma contemplação, uma calma, para trazer esse movimento sutil, ou esse deslizar das mãos. Muitos momentos o corpo e o espaço, para mim, eles não tinha separação, assim, me dava a sensação de que esse corpo que move no espaço era o próprio espaço, e não havia uma fragmentação entre um e outro. E aí, né, vendo esses 3 trabalhos, eu fiquei com desejo de perguntá-las, assim, acho que vocês já trouxeram um pouco para a gente, né, com esses relatos iniciais sobre o processo de construção, mas como que esse agenciamento, esse diálogo entre corpo, espaço e tempo, ele chegou para vocês, assim, no processo de criar, seja de, em algum momento, subverter a lógica de um tempo real ou não, ou do tempo dos acontecimentos, né, que vocês relataram um pouco dos processos de criações, se isso estava trazendo ali esse tempo que a gente vê nos filmes, como que esse diálogo entre o corpo, o espaço e o tempo, ele chega para vocês assim, no processo de construção. Se vocês quiserem comentar um pouquinho. Eu vou, né? Você é a primeira, enxerida. Sensacional. Então, eu não imaginava fazer um filme, né? Não existia não foi por aí que começou a ideia. Como eu falei, né? Eu vi essa mesa, eu já estava muito sensível. Meu signo é peixes, meu ascendente é em câncer, e uma outra coisa que eu não sei o nome agora é escorpião. Eu sei que é tudo água, entendeu? Então, assim, imagina essa pessoa água no início de pandemia. Então, essa mesa me moveu, assim, no sentido de preciso dançar. E aí eu me colocava no jardim imóvel. Você falou do tempo, surgiu por aí. Eu ficava imóvel no jardim e deixava que o que acontecesse, um som que acontecesse, um filho que viesse me pedir alguma coisa, eu me colocava assim, eu vou ficar um tempo dilatado em algum espaço do meu jardim. E lá eu ficava, entendeu? E começou por aí. Então eu botei uma cadeira um dia num lugar, fiquei ouvindo, fiquei sentindo,
E aí o corpo ele não se movia, né? Assim, é muito difícil, porque assim, a minha trajetória vem do balé clássico, então tem um padrão, né, que sempre volta, né? Ele sempre... E ali naquele momento eu estava como se eu tivesse me desnudado, assim, eu falei, não, eu quero simplesmente sentir, ver se alguma coisa acontece. Aí meu marido, que é o Glauber, que é o que tem o equipamento, é o que, é o que tem a coisa da fotografia, começou a perceber esse meu movimento, né? E aí eu também cutuquei ele, eu falei, olha, vamos experimentar alguma coisa, né? E aí, a princípio, a gente experimentou. Aí depois já vem, ai, vamos colocar um figurino, vamos pensar numa coisa, numa cor, o que a gente pode trazer? E aí começou a criar uma densidade, né? A coisa começou a tomar uma forma. E aí surge o texto, né? Aquele texto, ele é quase que um... Nessa mesma sequência eu fiz um outro filme, que é Filha, Te Escrevo, que aí se tornou agora, dentro da Lei Aldir Blanc, 3 filmes. Aí eu fiz primeiro para Yara, que é a minha filha, e vai ter mais 2, que é para Francisco e para Gabriel. E aí é uma outra, é mais ligado ao arquivo fotográfico, arquivo de coisas antigas, é meio nessa pegada. Mas tá tudo meio que misturado, entende? Então, assim, era esse texto que vem no corpo, do que o meu corpo fala, é quase um vomitar, assim, sabe, eu precisava... o filme, ele se fez, sabe? É uma coisa muito, muito doida, assim, não tinha... Ai, vou pensar em fazer um filme, vamos escrever um roteiro, vamos... Não, foi assim, e aí a gente pegou uma tarde, quando já estava um pouco mais denso, com a coisa estava tomando mais uma forma, a gente pegou uma tarde que as crianças estavam um pouco calmas, e aí vamos botar a câmera e vamos ver o que acontece. Né? Então, assim, não existia uma trilha sonora para mover esse corpo, era o som do lugar. Inclusive, agora tem aqui um dos cachorros do vizinho que estão interagindo aqui na nossa live, né? Então, foi muito assim essa construção. E eu adorei ouvir Kézia falando, porque eu assisti os filmes e fiquei, gente, o que tem que casa esses filmes, né? Porque são filmes fantásticos. Eu chego e falei, nossa, tô junto com essa galera, né, nessa sessão, né? O filme de Úrsula, para mim, foi voltar assim, resgatar a memória, né? Tinha uma coisa de memória ali, de pertencimento também, né? Eu, assim, tive uma infância muito feliz, também muito no meio do mato, né? Então, e tenho essa coisa com balanço, adoro balanço, é uma coisa que eu vou num barquinho levar meus filhos, eu dá vontade de sentar no balanço para balançar, então ativou memórias em mim, assim, muito fortes mesmo, eu acho que, e a coisa de ser na película, né, que chique, né, que coisa maravilhosa a gente poder degustar um filme tão poético, assim, nessa linguagem, né, dessa forma, né, de se fazer cinema. E o de Kézia também me moveu no sentido de... Eu ficava agoniada, tipo assim, essa mulher, né, ficava, sai daí, né, sai desse mar, né, mas ao mesmo tempo, quem não está nesse conflito, né? Então, quando Kézia traz, aí eu falei, nossa, tem mesmo a ver, né? Porque eu cheguei aqui hoje meio que, meu Deus, o que a gente tem em comum, né? Quais são além de sermos mulheres, né, que encabeçando projetos, né? Mas o que a gente tem em comum nessa poética, né? Então já chego aprendendo pra caramba, assim, desse olhar, assim. Aí eu vou me perdendo também quando eu falo, eu acho que já tá bom. Maravilhoso. Vamos, de repente pode ser a mesma ordem, de repente se o Úrsula quiser falar aí por fim. Kézia? Bom, eu adorei todos os filmes, lógico. A minha base é balé clássico, fiz dança contemporânea, jazz. Gente! 20 anos da minha vida. Então, para mim, a dança, essa expressão, isso para mim é fantástico. Eu amo, né? Achei lindo, nem preciso falar. O do sonho, para mim aquilo era um sonho, né? Achei lindo, o filme também me remeteu ao sonho, agora eu sou super ligada em sonho, então achei muito lindo aquilo do sonho,
a água, aquela parte da mulher nadando realmente dá uma... Tipo, ela vai conseguir. Estou sendo assim. Agora, quanto ao Libertador, o mais difícil foi convencer minhas amigas que não têm ligação nenhuma com a arte, convencê-las a participar do filme, né? Então, essa foi a parte mais difícil. Eu falei, não, eu sonhei com vocês, tem que ser vocês. E, na época, até meu filho estava se formando na FAP, tinha várias amigas que topariam fazer, mas eu queria que fossem elas. Então, isso foi bem interessante, esse processo todo, e eu tinha que ser ela, assim. Então, ficou bem como eu queria. Mas tinha toda uma... Eu fui filmado em um dia também, liguei para uma amiga, ó, preciso da tua chácara, foi tudo assim, decidido em um dia, filmado no outro, porque a Super 8, eles entregam um cartucho e te dão uma semana para você devolver o cartucho, daí vai para revelar, enfim. Então, é um processo que tem que ser rápido mesmo. E a sorte é que meu filho já sabia filmar já tinha filmado outras vezes, né? E a nossa câmera ainda era uma câmera russa de corda. Então, foi bem desafiador. Desafiador. Mas foi legal. Tanto que me apaixonei que depois a gente já fez umas 3 ou 4, né, de película. Na película. E ainda tenho vontade de fazer um pouco desse longo de película, misturar um pouco, sabe, dos dois. Eu gosto daquela... Eu fiz um filme, 2 longos, mais longuinhos, assim, 15 minutos, outros 22, e que teve que ser editado. Eu acho um pouco chato essa parte da edição. Eu gosto. E em película é surpresa, né? Você nem sabe se saiu, se não saiu, você só vê no dia mesmo. Então, eu gosto dessa sensação, assim, de meio agoniante, mas é gostosa. Massa. Agora falta, quer dizer, falar aqui do balé clássico também, Kézia, porque nós dois aqui somos atores, mas somos bailarinos, tá no DNA, clássico né? Contemporâneo, né? Clássico e contemporâneo, mas a gente tem uma história forte com o clássico também. Bárbara também, bailarina. Não, não, não sou da dança, mas assim, ultimamente, assim, nos meus trabalhos, eu tenho me voltado justamente para performance, para dança, mas no lugar de direção, não no lugar da atuação, né? Então, tem outros trabalhos, mas eu também vou dialogar com a performance, com a dança, né? Que eu acho que, talvez por esse lugar de ser um cinema mais intimista, mais poético, então, onde a gente está sentindo no corpo, né, muita coisa. Então, a gente conhece pelo corpo, né, a gente tem esse contato com o mundo, né, a partir desse corpo, assim. E eu acho que o legal é que os 3 filmes não foram feitos em contexto de pandemia, mas poderiam muito bem ser feitos num contexto, serem realizados nesse contexto, né? Acho que são obras... Eu também filmei na minha casa, né? Então tem cenas na minha casa, claro, tem cenas subaquáticas também, mas acho que sai desse lugar de intimidade, né? A gente acaba partindo desse lugar da intimidade, seja por sair, assim, talvez, num contexto mais próximo, com quem está colaborando com você para fazer aquele trabalho, ao mesmo tempo como locação, ao mesmo tempo a intimidade, porque vem de dentro, assim, acho que, né, vem dessas inquietações, né, que acho que nos 3 trabalhos, né, a gente tem isso. Eu também, quem aparece no filme, uma das pessoas é meu esposo, meu companheiro, então eu também estou um pouco nesse lugar, assim, de ter saído de um lugar muito de intimidade, assim, para falar de algo, assim. Eu acho que a gente tem, acho que mais do que, não está nesse lugar da ficção, do contar uma história, né, está muito mais num lugar, né, de fato, da performance, do comunicar sentidos, emoções, sensações, né. Eu venho, na verdade, do cinema mesmo, minha formação é em cinema. Eu fiz primeiro eu fiz comunicação social, depois eu venho para o cinema, né? Então, minha formação toda é na área de cinema mesmo. Mas
de fato, eu gosto muito da área da dança e do corpo, assim, desse poder expressar, né, através do corpo, mais do que palavras, né, fazer uma poética imagética, assim, uma escrita, né, que seja a partir dessas imagens, né, que a gente também comunique, também levante questões, né. Talvez a gente ache que para abordar qualquer assunto, né, mais complexo, mais inquietante, ou tirar alguns assuntos de um lugar de tabu, a gente precisa escrever grandes textos, né, ou, né, fazer um grande discurso, mas às vezes a gente consegue comunicar muita coisa pelo corpo também, né? Coisas que talvez as palavras não dão conta, né, que a gente racionaliza muito, né, o nosso perceber, o nosso sentir, né, no mundo, mas o compreender, eu acho que todo mundo sempre procura, assim, do que esse filme está falando, ou sobre o que é, assim, sabe? Então a gente busca entender sempre do primeiro momento, talvez, quando essa procura é consciente, de um lugar racional, né? De um lugar onde a gente quer racionalizar o que a gente está vendo, né? E quer e talvez uma história contada com início, meio e fim seja o que a gente espera sempre dos filmes, porque a gente está acostumado com a sociedade, né, ultra racionalista, que está sempre racionalizando, né, o entender, o conhecer, né, desse lugar. E acho que a gente se desloca para um lugar do perceber, que eu acho que é perceber por vários sentidos, né, ser atravessado por várias sensações, né. Então acho que talvez sentir pelo corpo, mais do que só nós, enquanto realizadores, estamos idealizando um trabalho a partir do corpo. Eu acho que o espectador pode também, a partir desses trabalhos, ter um processo de conhecer que talvez dê mais no sentido do que no racionalizar, do que no querer compreender racionalmente, né? E eu acho isso super bacana, assim, nos 3 trabalhos, assim, parabéns mesmo pela curadoria, estou encantada com a obra dela aqui, ó. Parabéns, Lu. Assim, um olhar maravilhoso, assim, magnífico de trazer esses trabalhos assim, para dialogar, porque eu acho que a gente consegue falar dos 3 filmes, apesar das suas diferenças, né? São filmes que partem de lugares, de pessoas, né? Com as suas diferenças, com as suas complexidades, né? Não é no sentido de generalizar, mas acho que a gente consegue falar de lugares assim que estão mais próximos do que a gente imagina, assim, nos 3 trabalhos. Massa. É muito legal você tocar nessa questão, né, da sensação até pelo corpo, porque, cara, eu sou péssimo de lembrar o nome das pessoas que falam as coisas. Eu vou começar a falar que as frases são minhas daqui a pouco. Mas eu juro que uma vez eu ouvi alguém falando assim que quando as palavras não dão conta, o corpo dança. E eu achei isso muito bonito, assim, muito bacana, porque eu sinto muito isso, assim, quando a gente realmente não consegue mais, você não consegue mais expressar por palavras, você vai para coisa que não tem essa materialização, essa estrutura que a gente está meio condicionado a ver, a esperar ela, né, assim, fico pensando o quanto disso não tem a ver também com a perda progressiva nossa durante os anos, né, durante o processo até meio que de formação educacional do ser humano, que é trazido aqui no Brasil atualmente, espero que mude, mas de tudo ser entendível, né? Para tudo haver uma estrutura e para tudo tem que ter um entendimento, né? E não, assim, não necessariamente tem que ter um entendimento. Às vezes é muito mais legal você parar para sentir do que você ficar ali forçando a barra para entender aquilo que você está entendendo. Para de tentar entender que você sente. Aí é uma viagem incrível. Eu pessoalmente gosto muito. Eu tô lendo um livro, Kevin, eu até tinha separado ele aqui antes tô lendo não, esse eu já terminei de ler, que chama O Foco das Coisas e Outras Histórias, da Ana Cecília Carvalho, que é um livro de contos, que quem me indicou, inclusive, foi a Quixote, que é a livraria parceira nossa aqui. Não sei se a Bárbara conhece, mas é uma livraria incrível ali na Savassi, e a galera fala, tipo, eu cheguei lá e falei assim, cara, eu queria um livro de contos que pudesse adaptar para cinema. E ele me indicou, ela é uma psicanalista aqui da Universidade Federal, e, assim, uns contos incríveis, assim, a gente vai começar a adaptar e tal. Mas aí um dos últimos contos, os contos dela são bem nesse sentido, assim, são bem experimentais também, nesse sentido de, olha, não precisa entender, sinta o que você está fazendo, né? Eu tô voltando para não parecer que estou falando uma coisa que tem nada a ver com o que a gente está discutindo.
Mas ela é muito legal, porque ela vai no último conto, ela não é bem um conto, ela meio escreve pra gente que tá lendo. Ela fala, olha, para de tentar entender, eu escrevi o livro para você não entender as coisas, é para você sentir, assim. E ela faz uma metáfora interessante no final, que ela coloca como se fosse um sultão, e ela fala assim, enquanto eu estou escrevendo páginas e viajando o mar afora, você está preso na sua própria sala, no seu entendimento, tentando entender alguma coisa, e você não precisa entender nada, você só precisa sentir. E eu acho isso que casa muito com isso que você traz também, sabe? Dessa coisa da sensação, o que a performance trabalha muito também, o que a dança trabalha muito, né? O corpo trabalha muito, e como que a gente vem aí, enfim, infelizmente eu sinto que a sociedade vem meio perdendo um pouco esse tempo, né? Assim, ter tempo para sentir é difícil, né? É difícil, inclusive, porque a gente tem que ter tempo para sobreviver, né? Mas que é difícil também ultimamente no Brasil. Mas é interessante pensar nesse lado também, né? Falei, não perguntei nada. Não, eu ia comentar rapidamente. Eu acho que a gente sente, né, o tempo todo, a gente lida o tempo todo, mas a gente está sempre tentando explicar o que a gente está sentindo, está sempre tentando racionalizar. Então, acho que é um pouco desliga esse automático, né, vamos sempre racionalizar os processos e também entender esse mundo de um outro lugar, assim, né, que não é só o da razão. Ai, Daniel tocou num ponto aí que eu tô um pouco voltada esses últimos tempos, assim, de como foi institucionalizado a forma de aprender, né? Como a gente aqui no Hemisfério Sul, a gente sofreu com isso, né? E se a gente for lá na raiz do nosso povo, da nossa terra, a gente é muito mais sentimento, né? A gente é muito mais sensação. Ao nosso redor, em qualquer lugar do Brasil, a cidade, ela dá a cidade, talvez BH, eu não conheço BH, mas assim, em torno de BH, você tem uma natureza que nos impulsiona a sentir, né? A gente pode tentar até negar. E a nossa estrutura acadêmica e toda essa história, desde lá do início da escola, do pré e tal, enfim, ela é uma coisa ultrapassada e que não tem nada a ver com a nossa formação enquanto povo, né? Então, claro, a gente está aqui, inclusive, racionalizando pra caramba. Para a gente falar de sentir, a gente está racionalizando pra caramba. Mas, entende? Eu acho que também tem tudo a ver com isso, assim, para a gente legitimar o nosso trabalho, a nossa arte, infelizmente a gente ainda tem que dar esse arrudeio, como diz aqui na terra. A gente arrudeia, vai fazendo arrudeio para falar. Mas se a gente for lá na essência mesmo, como Kézia falou, a gente sente, como você também falou, a gente... Não sei se eu estou querendo ser assim, trazer para valorizar o que tem que ser valorizado, que é a gente aqui do Hemisfério Sul, que tem uma outra visão de mundo, uma outra sensibilidade mesmo, e valorizar isso, e trazer isso para a pauta, e trazer isso para a conversa, se desvencilhar de milindres na fala, né, se desvencilhar de milindres nesses ambientes, isso é importantíssimo, isso cria potência, isso cria força, né? Ai, que bom que eu estou aqui. E só para jogar assim também, eu venho do balé, mas menina, já pulei para tudo quanto é lado. A minha formação acadêmica é em teatro. É em teatro, performance, essas coisas todas. Conheci Glauber, inclusive, no espetáculo de dança. Ele tinha vindo do judô, e a gente se conheceu no espetáculo de dança contemporânea. Então, assim, eu vou, sabe, tem um tambor tocando, eu tô lá. Né? Vamos fazer alguma coisa muito louca, eu já estou chegando, entendeu? É uma coisa que assim, eu acho que essa água, todos esses astros aí que vão me impulsionando. E eu sinto que nos trabalhos de hoje, e aí dentro da nossa conversa e do que a sensação dos filmes me trouxe, é que meio que a pegada de nós, né? De nós três aqui, assim. Eu acho que essa busca, né? Quando Úrsula fala desse sonho que virou um filme, né? Será que em qualquer roda de conversa a gente pode trazer esse assunto? Que força esse assunto vai ter, né? E ela traz aqui, e para mim chega com muita força, sabe? Eu sou uma pessoa que sonho muito, por exemplo, mas não anoto nada, né? Não tenho isso. Sou meio que Daniel, assim, às vezes eu estou falando uma coisa, eu dou uma ideia e já vejo que aquilo ali já é de outra pessoa. Porque também acredito que
sabe, não tem, a gente está tão misturado, as coisas estão tão, se a gente para escutar, as coisas estão aí, sabe, estão pulsando, as pessoas que têm sensibilidade, existem os fios imaginários aqui que estão conectando a gente, né? E Luciana arrasou, viu? Na curadoria foi sua, né? Tô achando massa esse papo. Tô achando massa. Tava com muita vergonha de vir, assim, muito medo, né? Até por conta desse lugar, assim. Às vezes, quando eu vou para uma mesa mais acadêmica, a gente se esconde, né? Se esconde, né, Kézia? Você que também vem da academia, a gente se esconde ali nos conceitos, e eu estou sentindo que aqui a pegada é completamente outra, né? Não. E aí nos desnudamos aqui, né? Nos desnudamos e provocamos a quem está assistindo aí também a dar valor à intuição, dar valor, que é uma coisa que de uns poucos anos para cá eu falei, não, eu vou assumir que a intuição tem o mesmo valor que ensinos de Aristóteles, por exemplo. Tem que ter o mesmo peso, a gente tem que assumir que intuição não é aquele lugar do menor, né? Intuição não pode ser aquele lugar do menor. A intuição, a arte é que está salvando a humanidade nesse momento. Os poucos, muitos, os médios que estão conseguindo se permanecer pulsantes e fazendo arte, né? Sem isso, a gente já está, imagina, né? No Brasil, que hoje está sendo muito difícil a gente, inclusive, estar aqui hoje. Vou falar, viu? Porque assim, sim, do 7 para o dia... Do dia 7 para esse dia 9, minha gente do céu, assim, é algo que realmente, no Brasil, a gente precisa parar para pensar, precisa usar das nossas ferramentas de arte, poéticas, militantes, e aí cada um no seu lugar, né, na sua vontade, no seu pulsar, a gente precisa resistir, porque está muito difícil, se não for por esse viés, né? Eu acho que isso também, estarmos aqui hoje, com nossas telas aqui, conversando juntos, trazendo essas pautas, é algo que é necessário, entendeu? E precisa ser reforçado sempre. Então, não agradeci no início, porque fui no atropelo de falar, mas assim, quero agradecer demais a oportunidade de vocês terem convidado, né? Queria que Glauber estivesse aqui, mas Glauber disse, não, você vai estar só. E assim, agradecer mesmo, assim, pela oportunidade, agradecer pelos filmes, agradecer pela iniciativa e pela força, né, que eu imagino como deve ser para trabalhar com a Cardume, né, como estar mantendo esse trabalho, né, algo que, como Bárbara bem citou, tem a questão de uma resistência, né, e uma resistência necessária, né, que está trazendo arte de qualidade, valorizando o nosso trabalho, né, o trabalho do que se tem de melhor no Brasil, né, assim, que são essas produções de curtas, produções que muitas vezes são feitas pela necessidade da obra acontecer, né? Então a obra precisa acontecer. Então a coisa acontece sem iniciativa, que não é o ideal, não é o correto, mas às vezes a pulsão é tão grande que ela precisa acontecer e a gente vai, enfrenta e vamos embora. De novo, falei demais, mas muito grata mesmo pela oportunidade. Não falei mais nada, você foi falando, eu fui arrepiando inteira aqui. É muito bom, assim. Obrigado, assim, por tudo, né? Pelas palavras e tal, assim, porque realmente eu sinto que a gente trabalha pra caramba. E é uma coisa que a gente fala muito, assim, nós não somos eu e Lu, a gente não é empresário da coisa, sabe? A gente não tá fazendo um negócio pra ser empresário. Nós somos artistas também, como todos nós estamos aqui e tal. E queremos muito valorizar, queremos muito que o cinema cresça, que essa arte cresça, que a gente consiga viver disso, né? Que a gente consiga viver de fazer o que a gente gosta de fazer cinema, de fazer arte. Enfim, muito bom te ouvir. Mas não vou falar mais não, vou deixar vocês, porque senão eu vou ficar falando demais. Gente. Nossa, eu queria também depois... Mas eu vou passar de novo para a Bárbara, mas depois eu queria voltar nesse assunto da institucionalização dos saberes, né, de como que os saberes que não são da academia, né, nesse processo de até da colonização do saber mesmo, né, do que é válido enquanto isso é
isso é válido e aquilo que vem das tradições, que vem dos povos originários, que vem do corpo, que vem da intuição ou que vem da arte, aquilo não é válido, né? Onde essas divisões que existem nesse processo mesmo de colonização do saber e como que às vezes a gente se deixa levar para isso, inclusive para o nosso feitio de arte, né? Inclusive de todas elas, assim, né? O feitio das artes cênicas, né? Da dança, do teatro, da música, do cinema, o quanto ali às vezes a gente não escuta todas as nossas outras referências de vida, né? E de tradições, e de ancestralidade, de intuição, para poder tentar seguir um caminho que está ali traçado dentro de um gráfico onde você tem que escrever daquela forma, porque é daquela forma que está institucionalizado, que é o saber, sabe? Isso bate muito em mim, assim, acho que talvez, até por isso que eu quis fazer essa sessão, de como esses filmes, eles tangenciam outros lugares e outras propostas e outros corpos e um outro cinema, sabe? Uma outra performance, e como que isso é tão potente e que bate na gente num lugar onde a gente não tem resposta, né? Onde vai ali, cada um no seu registro de história ou não. E como tem para mim uma coisa sobre ciclos, sobre o feminino, sobre sonhos, sobre intuição, sobre história, sobre corpos, outras possibilidades de corpos e de lugares, assim, e que muitas vezes na narrativa institucionalizada a gente não fala sobre isso, assim, de uma forma que não precisa ser racional, que a gente precisa de só mergulhar lá naquela água do Noite em Mim e se deixar se tomar, e aquilo vai reverberar dentro da gente e levantar questões de resistência múltiplas, assim, né? Então, isso mexe muito comigo, assim, também, sabe? Também não trouxe nenhuma pergunta, só falei. Vou passar para a Bárbara. Bárbara, se quiser trazer, a gente tem 2 perguntinhas aqui da plateia. Mas, Bárbara, se quiser trazer mais alguma coisa, alguém quiser comentar? Olha, eu não sei se eu trago exatamente uma pergunta, assim, porque é curioso quando vocês vêm falando desse lugar da gente tentar verbalizar, ou quando de tentar verbalizar, de tentar racionalizar a experiência, e assim, eu me senti totalmente atravessada e movida pela experiência de assistir aos trabalhos, né? E entendo que de cá estamos todos num estado de improviso, no sentido de falar sobre e entender um pouco como adentrar, mesmo que nessa mediação das telas. E aí, quando veio a palavra aí necessidade, né? Assim, como para cada uma de vocês, assim, realizadoras, criadoras, como que o que vocês estavam sentindo de necessidade naquele momento para começar o filme, mesmo que no momento dele ter sido começado ainda não existisse uma ideia de concretude de que seria um filme. Eu acho que escutar essa necessidade dos corpos de dizerem ali também nos traz aqui, me traz enquanto artista, e eu acredito que traga para outras pessoas que estão daí assistindo um encorajamento, né, de escutar o que os corpos de vocês, dessas 3 mulheres criadoras, pediam para dizer ali num momento, e de, seja começar, como a Úrsula fala, de começar a fazer cinema ali numa primeira experiência e disso abrir caminhos e espaços, ou de continuar os projetos que já eram existentes, me traz um encorajamento, assim, uma ousadia de mergulhar, de adentrar nas necessidades de se fazer, de se falar. Também não trago uma pergunta agora, sabe? Mas, tem disso de cá, e talvez eu não saiba verbalizar muito bem, mas tô sentindo ainda. Gente, sabe o que eu gosto desses debate-papos aqui? É que a gente não tem que nada, assim, a gente tá... Tem horas que a gente se perde, tem horas que a gente
mas que não, tem hora que a gente racionaliza que tem hora que não. E isso é ótimo, porque isso tem a ver, a gente às vezes faz um programa, e isso tem a ver muito com filmagem também, assim, eu sinto, sabe? Em gravação, eu tava pensando nisso hoje. Como que às vezes a gente faz um programa, tem um roteiro, tem a ordem do dia, mas se às vezes você não tá aberto a sentir a cena, você perde coisas muito valiosas, assim. Eu sinto isso como ator, assim, várias cenas que você tá na cena e alguma coisa acontece extra roteiro, extra o que vai ser filmado, se você nega aquilo, você perde uma potência muito grande, que é o universo falando com você, falando assim, agarra essa oportunidade, usa isso, não deixa isso passar não, não é porque não tá no roteiro que não vai ser usado, sabe, assim. Enfim, viajei aqui, mas vou para a pergunta da plateia, então, assim, acho que é legal para a gente poder pensar um pouco, assim. O Pedro Trindade pergunta uma coisa que eu também, de alguma forma, ia trazer um pouco dessa pergunta para todo mundo, assim. Pensando em cinema experimental, qual é a importância da música e como que vocês tratam ela na composição do filme? Podem tirar o dedo do NT aí, gente. A gente pode inverter agora, começar pela Kézia. Pode ser. Vamos lá. Meu Deus. Vamos lá. Para mim, a música é fundamental. Assim, na minha vida toda, a música sempre esteve presente em todos os momentos. E eu tive a sorte de já estava o filme pronto e eu não sabia que música ia usar. E comecei a pesquisar uma que sentisse e, na verdade, casou certinho, né? Porque depois você tem que mandar o filme e depois você manda a música separada para, na hora, eles juntam as duas. Então, foi a música que eu senti que era aquela e foi assim, a escolha da minha música, né? Mas o que eu queria falar era, assim, eu senti muita necessidade de passar, não é uma descoberta, eu tomei consciência, tive a consciência das fases da minha vida, as quais eu tinha passado, né? Da infância, adolescência, mais tarde, e todas eu tive daí bem a consciência que não adianta a gente ficar, tem que viver a realidade, relaxar e tudo vai passar, tudo vai dar certo, tem que aproveitar o momento, a gente tem que viver na realidade. É que hoje em dia eu acho assim, eu vejo porque eu convivo com muitos jovens e as pessoas estão muito tempo inteiro no celular. Vocês estão numa mesa, vocês devem ver essa cena todos os dias, né? As pessoas na mesa, todas com o celular na mão e ninguém conversando. Então, eu acho muito importante trazer isso, a realidade. As pessoas têm que viver a realidade. Tem que olhar para o lado, ver a planta, ver a árvore, ver o cachorro passando, sabe? Sentir o momento da vida. Senão a vida vai passar e vai ficar tudo numa imagem digital. Não vai, né? Tem gente que atravessa a rua atropelada porque está olhando no celular. Então, é complicado, né? Mas a música foi assim, foi uma sorte, deu certinho e casou com o filme. Mas eu gosto de... Hoje em dia eu já dou uma procuradinha antes, que eu já tenho, hoje eu já estou mais... Já me programo melhor, já organizo melhor. Então, hoje em dia eu já procuro antes. Kézia? Eu vou tentar responder a pergunta e um pouco a Bárbara também. Então, para mim, eu acho que a música... Eu procuro ter muito cuidado, assim, como trabalhar, porque a gente tem uma certa tendência a pensar a música como um acompanhamento, né? Então, eu tento não ficar nesse lugar mais cômodo, que seria mais cômodo, né? A gente, né, se relacionar com a presença da ateliê dessa forma, nos trabalhos. Eu acho que a gente está muito ligado à questão da imagem no cinema, então a gente muitas vezes deixa a trilha, a música, né, a própria construção sonora para um segundo momento, para um segundo plano, mas eu acho que na minha trajetória eu vim aprendendo assim, a entender, cada vez mais trazer a música para desde o início, sabe? Desde quando a gente já está idealizando o projeto, né? E tentar trazer um pouco
dialogar com o som, né, dessa obra, tentar dialogar som e imagem, tentar trazer uma construção também sonora, não só ali no processo de montagem, mas, né, desde que a gente vai idealizando o trabalho, né, como é que a gente está pensando esse som, né, já que a gente está falando de comunicar sensações, qual é a melhor forma que a gente comunica, né, ou que aquela obra comunica. Então, eu procuro trazer para o meu processo criativo, assim, o quanto antes, né, nesse percurso, né, de construir, de idealizar, né, a obra. E eu acho que quando a gente trabalha com a performance, né, o bacana, ou a dança, é que a gente é meio que obrigado, é forçado a pensar essa construção na montagem e das imagens, né, seja no roteiro, seja no processo já da montagem, mas a gente tem que pensar uma cadência com a música, né? Não dá para a gente montar idealizar o projeto ou montar o filme sem a música, sabe? E depois encaixar ali. Né? Acaba sendo obras que pedem muito esse diálogo, assim, né? Esse construir junto com a música, né? Já nesse processo de montar ou de construir essas imagens. Né? Então, a gente idealizando, né? Muito durante todo o processo assim, de construir. Acho que a performance é bacana porque nos coloca também nesse lugar. Assim. E aí, eu acho que retomando um pouco também da nossa discussão, que a gente vinha falando, eu acho que a gente chega muitas vezes nos nossos processos artísticos, né, respondendo um pouco a Bárbara, a gente chega muitas vezes nesses processos quando as palavras já não dão conta. Né? Então, aí a gente vai construindo, né, outras expressões, colocando para fora, né, coisas que a gente sente, né, mais do que entende. E aí eu acho que a gente acaba passando sempre um lugar, né, decolonial, como a Lu levantou. Né? A gente está descolonizando saberes, né, muitas vezes, nossa trajetória. Pelo menos eu tenho tido esse impulso assim, né, nos últimos anos. Acho descolonizar corpos também. Né? A gente tem que descolonizar nossos saberes também, os nossos corpos. Nossos corpos também, né, estão dentro de uma estrutura adoecida, né, de silenciamento. Né? Então, a gente está construindo também, né, conforme a gente descoloniza esses saberes, a gente construi a partir do corpo também. E é porque a gente vem de uma cultura, né, dos povos originários, né, da cultura negra, da cultura indígena, que são culturas muito performáticas, né, onde o corpo está muito presente, né? É muita expressão. A gente vai olhar para o folclore, né? Para as danças, para a relação culinária, ou, sabe, de construção imagética, de tecidos, né? De tudo que engloba, né, essa cultura, né? Não só seja por meio da dança, das festas, né, tradicionais, a gente acaba passando muito o tempo inteiro pelo corpo. Né? É uma cultura muito performática. Então, acho que a gente tem que abraçar, né, essa origem, assim, a gente tem que abraçar esse lugar assim, que foi sendo, né, vem sendo sistematicamente, né, silenciado, apagado ou colocado numa hierarquia, né, onde não é o mais importante, né, onde tem um saber acadêmico, formal, que está ali no topo. E aí esses processos, né, relacionados ao corpo viriam, né, a reboque. Né? Então, acho que quando a gente fala disso, de corpo, acho que a música também está nesse lugar. Né? Ela está num lugar, assim como a imagem, num lugar abaixo da palavra. Né? Então, acho que a gente tirar essas expressões desse lugar, né, eu acho que é um caminho assim, que tem dialogado muito assim, comigo, com o qual eu tenho tido muita afinidade. Massa. Então, eu acho que cada trabalho é diferente, sabe? Eu acho que não necessariamente, assim, na minha experiência, com cinema, assim, como realizadora, esse é meu primeiro filme, né? Então, assim, aqui dentro da Universidade Federal de Alagoas, eu montei um laboratório de videodança com os alunos.
Então, lá eu tive muito isso, assim, é uma equipe só de mulheres na técnica. Os bailarinos aí são todes, e aí a gente se esbarrou muito nisso na hora da montagem, né, com essa questão da música. Eu acho que cada trabalho, ele é meio que, pelo menos eu tenho como é que eu posso dizer? Eu tenho essa liberdade, eu sempre estive liberta dentro das minhas obras artísticas, assim, quando eu digo que comecei a fazer obras artísticas, né? Então, assim, eu nunca fiz nada que eu não acreditei, eu nunca fiz nada por encomenda, então era sempre tudo muito misturado, o que é minha vida, o que é minha arte, não tem muita separação, eu tenho esse privilégio, né? Tive esse privilégio, ainda tenho e quero que permaneça. Então, assim, tem trabalhos que eu precisei da música, ou até partiu da música, e outros que eu, entre muitas aspas, dancei a não música, né? Que não música é essa, né? Então, quando eu me coloco no meu jardim ouvindo o barulho do lugar, né? Esse som do lugar, essa ambiências, isso não é música também, né? Então, o que é músico, o que não é música, qual é a necessidade real de uma trilha, né? Será que assim, eu vou jogar lenha na fogueira. Será que essa necessidade real de ter uma trilha também não está dentro dessa caixinha de que precisa ter para ser, né? Então, e assim, com a dança contemporânea foi quando me abriu muito, assim, de dançar sem música. Como é delicioso também dançar e performar sem música, né? Inclusive, como eu sou professora da universidade, sou professora da Escola Técnica de Artes, né? Então, ontem mesmo eu estava avaliando um monte de teste para entrada, e agora está 100% online. E aí você vê todo tipo de dança chegando, todo tipo de candidato, né? Mas tem uns que arriscam e fazem a sua prova sem música, e aquilo me toma, sabe? Porque eu escuto o barulho do pé no chão, eu escuto a respiração da pessoa, eu escuto um silêncio que não é silêncio. E aí, quando vê essa pergunta, que eu nem... Como é o nome do rapaz? Pedro, eu acho. O Pedro, né? Aí, quando o Pedro vê essa pergunta, eu falei, dessa vez eu vou ficar calada. Porque, por exemplo, Libertador, a música de Libertador é linda. Eu achava que ela tinha sido composta para o filme, por exemplo. Eu não sabia, né? Então, para mim, a música tinha sido composta para o filme. Inclusive, compartilhei a gente agora está no laboratório de videodança, numa escrita de roteiro para o próximo filme. Que massa. E tem aí dentro do laboratório, agora tem um laboratório de escrita de roteiro. E aí eu falei, gente, olha, dá uma olhada aqui, né? E aí todo mundo comentou dessa música. E aí saber agora como foi o processo da chegada da música me tomou, né? Porque realmente Úrsula casou perfeitamente. Mas eu não acho que a obra necessite de ter música, por exemplo. Isso é uma percepção pessoal, né? Enquanto artista, né? Mas claro que existem obras que, como Libertador, como a obra de Kézia, que eu também não sei como é que seria sem música, entende? Mas em O Que o Meu Corpo Fala, a música pode ser encarada que a narrativa, né? O texto pode ser essa música, né? Pode se pensar assim. No final a gente coloca uma trilha muito mais assim, o Glauber insistindo, porque para mim era um silêncio, para mim era o tempo sabe, aquele tempo não tempo, aquela coisa suspensa que a gente experimentou, pelo menos aqui na minha cidade a gente experimentou um silêncio diferente, né? No início da pandemia, uma suspensão, assim. Então, eu vi o filme desse jeito. E Glauber que ficou, mas você tem certeza? E nos créditos? E vamos botar Então, realmente, a música no Que o Meu Corpo Fala vem dessa forma, né? Mas existem outros trabalhos, por exemplo, do Laboratório de Videodança, por exemplo, que aí a gente já pensou em convidar músicos daqui da escola onde eu trabalho, que poderiam fazer uma trilha. Então, acho que cada obra, nessa questão do pulsar, nessa pulsão de vida, né, essa necessidade, eu acho que se escutar a obra, ela mesma pede por ela. Falei demais. Não falou não, é ótimo saber os protestos. Só complementando o que a Valéria falou, eu acho que acho que para além da música, né? Acho que toda obra pensa o som de alguma forma, né?
E aí vai nessa questão entra o silêncio, porque a música também é construída de pausas, né? A música não é só construída, né, de sons, ela também tem suas pausas. Então o silêncio faz parte desse som, desse desenho de som. Então acho que a dança também, o movimento também, né? sim, Da então pausa. também. Então acho que ter essa presença dos silêncios, né, e mais do que a música, mas pensar o som, né, daqueles trabalhos, né, acho que idealizar, que aí vai entrar o som, né, do ambiente, o som de natureza, tudo isso, né, traz sensações, fala também com a gente, né, e então acho que é para além da música, né, a gente pensar esse lugar mesmo do som, né, nos trabalhos, de uma construção de um desenho de som. A gente, demais. O papo tá maravilhoso, mas acho que a gente tem que ir também ir conduzindo para o nosso final. Acho que a gente pode... Bárbara, se tiver alguma questão assim urgente que você queira tratar, que você queira trazer também para instigar, mas a gente pode ir concluindo. O que vocês acham? Vamos ver se Bárbara tem mais alguma questão, alguma pergunta. Se vocês têm mais alguma pergunta. Não tem alguma questão assim específica, só achei interessante, né, quando vocês trazem e agora Valéria e Kézia falam sobre esse desenho de som, né, e Úrsula fala também do processo dela, dessa música que chegou depois, como que é interessante ver essas camadas chegando, sentir essas camadas chegando, né, nos processos de cada um, seja numa trilha que foi pensada anteriormente ou junto, ou como ela chegou depois. Eu realmente não pensava que a trilha, por exemplo, de Úrsula, ela chegou no fim. E aí é curioso de cá, né, enquanto espectadora, descobrir que ser desvelado isso do processo, olha, chegou depois, porque a gente vai encontrando, né, conexões ali ao escutar. Mas no mais, queria agradecer muito, assim, muito especial poder escutar, me toca muito como essas travessias dos percursos de alguma maneira autobiográficos, né, de cada criador interferem no processo, de como essas pulsões, como diz, esse pulsar que Valéria traz, como que isso interfere para cada pessoa. Então, estou de cá muito agradecida, assim, muito grata por, né, poder escutar um pouco sobre o trabalho de vocês e como ele vem sendo construído. Agradeço super de cá. Inclusive, Bárbara, aproveitando que você está falando, eu queria fazer propaganda do seu videodança, que eu não assisti ainda. Queria saber se ele está disponível em algum lugar para assistir, festival, quando vai ser estreia. Fala um pouquinho também pra gente. Uai, gente, então, será amanhã a estreia de uma videodança que estou, né, produzindo junto com uma outra equipe, com uma equipe com várias outras pessoas, né, trabalho sempre a muitas mãos, então vai ser a estreia amanhã, às 21 horas, o trabalho se chama Adentro, ele também tece algumas relações autobiográficas, que é algo que me toca bastante. E a estreia vai ser amanhã pelo YouTube. O link para acesso é www.bit.ly/adentroestreia, que vai dar acesso ao meu canal de YouTube. E vão ser 2 vídeos que vão estrear simultaneamente, um com audiodescrição e um sem esse recurso, que caso queiram assistir, vão ser todos muito bem-vindos por lá. Bárbara, fala de novo que eu vou colocar aqui na tela para a gente poder ver. Falo assim, www.bit.ly/adentroestreia. Dentro estreia. Ok, vou tentar colocar aqui, ele tá em maiúsculo, mas não é maiúsculo, tá, gente? Para quem estiver aí vendo a gente aqui, só que o meu teclado tava no caps lock. Pronto, transição, foi. Pronto. Então, todos convidados para amanhã, estreia maravilhosa. Estaremos lá também, vamos? Claro. Tamo junto. Parabéns. E vocês também, gente, se quiserem falar
os trabalhos novos, onde que estão, se eles vão vir para Cardume. E agradecer demais assim a presença. Essa sessão realmente foi construída com muito carinho. Eu gosto muito mesmo dos 3 filmes, assim. Eles mexem muito comigo, particularmente falando. E espero que quem assistiu também tenha tido essas reverberações, algumas reverberações, outras reverberações. E agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi, como Kézia falou, uma sessão de afeto mesmo. Bom, eu que quero agradecer pela participação, muito feliz de conhecê-los todos e muito obrigada. E eu tenho 2, mas até tem que ver com o filho, né? O Despertar, que até uma cantora, artista curitibana, Laura Dalla, que compôs a música, que foi feito durante a pandemia, e o Impressão Sua, que participou do último festival agora do ano passado, do Super 8, que também foi um película. E daí eu vou passar depois o link certinho, porque agora o meu ajudante saiu. Meu informante. Ótimo. Mas muito obrigada. Obrigado a você. Kézia, Val, querem falar alguma coisa? Posso ir. Agradecer, gente. E vou mandar assim, tudo para Cardume. Tomara que vocês aceitem aí. Então, no momento, estou nessa de mais 3 filmes, né? Que são A Carta aos Filhos, com material de arquivo. Daqui para o final do ano tem que estrear uma peça teatral. Uau! Que é Medeia. Gente! Medeia, sozinha em casa, a gente está pensando num recurso aí audiovisual. Estou já no trabalho de processo de criação de Medeia desde o início do ano. E que mais? Dando aula e fazendo mestrado em cinema, que realmente agora estou fazendo mestrado na Universidade Federal de Sergipe, na UFES, interdisciplinar em cinema, analisando um filme chamado Cavalo, gente. Vocês já viram esse filme aqui de Alagoas? Maranhense? Alagoano. Aí, assim, estou analisando esse filme, Cavalo, que são meus amigos, o Glauber, inclusive, é um dos preparadores de elenco, meus amigos estão lá, os diretores, alguns passaram em disciplinas comigo, disciplinas teóricas, né, na dança, alguns performances lá do filme. Então, estou bem cheia de coisa para fazer, mas muito feliz, né? E convidar vocês para tomar cerveja aqui, viu? Oxi, mas você pode falar 2 vezes que a gente vai amanhã. Viu? Então, pronto. Então, quando isso aí melhorar um pouquinho, pode chegar aqui. A casa não é muito grande, mas sempre cabe mais alguém. Não, e quando as coisas, a gente bate essa sintonia assim, tão distante remotamente, então a gente tem que trazer para perto, né? É verdade. Com certeza absoluta. Então, pronto, aqui perto tem um monte de lugar para tomar cerveja, assim, tomando um banhozinho de mar, revezando com aguinha de coco. Nossa, já tá aberta. Você não quer fazer chorar, né, mulher? Não, mas nós vamos de busca. Vai se organizando. Eu já tomei as 2 doses, Glauber já tomou as 2 doses, as crianças vão tomar agora. O meu mais velho vai tomar, acho que daqui a 2 semanas, aqui em Alagoas. E aí a gente... Vamos ficar próximo aí. Sim. Viu? Beijo e gratidão. Vou aproveitar também e falar que o Glauber tem um filme dele, outro filme dele na Cardume que chama Imaginários Urbanos, que se vocês não assistiram ainda, gente, vai assistir esse filme agora. É fantástico, um doc, é muito bom, né? Muito bom. Vai ser um prazer. Ai, gente, nem falo, quero muito. Pode ser amanhã? Não, tem que passar um pouco. Eu queria agradecer também, agradecer a Lu, Dani, pelo convite, a Lu pelo carinho com a curadoria, a Bárbara também pelo carinho com que ela olhou para esses trabalhos, né? Tecendo, né, essa linha entre eles, né? Cada um trazendo questões ao seu modo, mas eu acho que talvez partindo de um lugar, acho que muito biográfico também. Pelo menos meus trabalhos sempre partem muito desse lugar, de tentar me entender no mundo. Então, acho que
pelo que eu estou vendo aqui, nós três, né, tentando trazer a semelhança, nós três compartilhamos também a maternidade, a experiência, né, de maternidade, são 3 mães, né, mulheres que estão pensando e fazendo arte, né, desse lugar mais intimista, né, mais sensorial. Então foi um encontro maravilhoso, assim, ter a oportunidade de partilhar esse momento com vocês, de trocar essas ideias. Queria agradecer quem está acompanhando. Meus trabalhos no momento estão em pós-produção, assim, eu não tenho nada que está estreando exatamente agora, assim, mas com a iminência de ir até o fim do ano, que é o longa Corpos Invisíveis. Quem quiser conhecer um pouco pode seguir nas redes. É um doc, também trabalho muito com performance, com corpo, né, com a corpa negra, né, com os corpos de mulheres negras, falando das suas vivências desse lugar de potência também dos nossos corpos, né? E aí eu queria convidar vocês para conhecer e dizer que realmente estou muito grata e feliz de partilhar com vocês esse momento. Qual que é o Corpos.invisíveis ou Corpos Invisíveis? Coloca lá pra gente também, Dana. Corpos.invisíveis. Sabia que tinha um ponto. Já estou seguindo no Instagram, já. Já estou seguindo. Ponto Invisíveis? Obrigada. Ponto Invisíveis. E vou botar o arrobazinho aqui. Ok, vou transferir ele lá para dentro também, para quem quiser seguir, já corre lá no Instagram. Isso, até o final do ano temos surpresas. Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado. A gente queria, então, mais uma vez, né, agradecer. Fazer o jabazinho também que a gente tem que fazer normalmente, né? A Lu é atriz, eu sou ator. Se vocês precisarem para qualquer lugar do Brasil, a gente vai, felizes e alegres. Mas, assim, parabenizar vocês pelos filmes maravilhosos, agradecer Bárbara imensamente. Eu já sempre fui seu fã, agora mais fã ainda. Assim, a gente vai vendo a Bárbara falar, ficando super... Gente, é incrível ver você falar. Obrigado, tá, por tudo. Obrigado mesmo por topar. E é isso, gente. Bora seguir sendo artista, porque eu acho que esse mundo é muito chato sem arte. E a gente precisa de a gente precisa de fazer, enfim... Precisa de fazer arte, fazer o mundo girar mesmo. Eu acho que é nós mesmo. Obrigado. Foto de jeito nenhum que a gente pode sair daqui sem foto, gente. Pensa. Olha a foto de treino da pessoa. A foto agora é print screen, né? Dá aquela etapa na peruca, na barba. Vamos lá, em 3, 2, 1. Pronto. Já mando para vocês lá no grupo também. E é isso. Gente, obrigado. Um beijo enorme. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, até. Até breve, gente. Espero vocês em Minas de cá também para um café com pão de queijo. Ai, vou também. Torresmo também, cervejinha, cachaçinha. Você tá mais fácil a gente ir, viu? Você espera aí que amanhã a gente... Tá, não, pode. Eu tô com pressa não, também para ir para BH. Mas um dia eu chego. Com certeza. Beijo, Beijo, gente. boa noite. Tchau. Beijo, obrigada, gente. Obrigada.